Direito processual penal, ação penal. Vamos começar a falar sobre as condições da ação. Lembrando do que já estudamos até agora, a partir do ato criminoso, haverá o início da investigação criminal, posteriormente a produção da denúncia, que será então apresentada ao juiz. E até a apresentação da denúncia ao juiz, nós estamos falando do inquérito policial. Após a apresentação da denúncia ao juiz, inicia-se o processo penal, passando a citação, posteriormente haverá uma fase de saneamento, para então perseguir o julgamento. Logicamente que existem várias fases aqui no meio, no entanto, de forma simplória, é esse o procedimento básico de um processo. E aí teremos que após a apresentação da denúncia ao juízo e até a fase de saneamento, haverá a fase de admissibilidade da peça acusatória, ou do processo, que, como já vimos, é onde será analisados os pressupostos processuais e as condições da ação. Lembrando que essa matéria é aprofundada no direito processual civil, na parte de teoria geral do direito processual. E aí podemos relacionar as condições da ação com os elementos da ação. E nas condições da ação, nós temos os pressupostos processuais, as condições da ação propriamente dita e o mérito da ação, que são relacionados aos elementos da ação, que são as partes, o pedido e a causa de pedir. E como é possível observar, relacionamos os pressupostos processuais com as partes, as condições da ação com o pedido e o mérito com a causa de pedir. Analisando especificamente as condições da ação, ou também conhecida como condições de procedibilidade, que nada mais são do que as regras para exercício do direito de ação, que a gente já viu na aula passada, nos termos do artigo 395.2 do CPP, que diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Portanto, a falta de um pressuposto determinará a rejeição da denúncia. No entanto, as condições da ação têm algumas teorias que foram desenvolvidas para a análise dessas condições. E aí teremos a teoria concretista, a teoria abstrativista, a teoria eclética e a teoria da asserção. Lembrando mais uma vez que todas essas teorias são estudadas nas aulas de direito processual civil. A teoria concretista analisa as condições da ação com base no próprio direito material. Portanto, essa teoria confunde o mérito e as condições da ação. Já a teoria abstrativista independe do direito material. Portanto, ela só exige um provimento jurisdicional, ou seja, uma decisão judicial. De outra sorte, a teoria eclética entende as condições da ação como provimento de mérito. Portanto, para essa teoria, essa decisão faz coisa julgada formal e material. Por fim, temos a teoria da asserção, que é a teoria adotada tanto pelo STJ como pelo STF, bem como pelo CPC. Nessa teoria, os fatos narrados pelo autor são considerados como verdadeiros, baseado em uma premissa, considerada pela própria teoria. Dessa forma, o juiz verifica as condições da ação baseado nessa premissa, fazendo o que chamamos de cognição sumária, ou seja, superficial. Portanto, faz coisa julgada somente formal, determinando a carência da ação por falta desses pressupostos, que é diferente da cognição profunda realizada no mérito da ação, que, portanto, gera uma coisa julgada formal e material. E nós comentamos sobre coisa julgada formal e material quando falamos das espécies de coisa julgada, que é a formal e a material. A formal se dando intra partes, somente dentro do processo, e a material se dando extra partes, causando a imutabilidade da decisão fora do processo. E é significativa a diferença, não somente em relação aos recursos possíveis, como também à imutabilidade dessa decisão. Ainda em relação às condições da ação, podemos dividi-las em duas espécies diferentes: as condições genéricas e as condições específicas. As condições genéricas são aquelas presentes em qualquer ação.
E nessa condição nós teremos a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade para agir, o interesse de agir e a justa causa. Já com relação às condições específicas da ação, também chamada por alguns doutrinadores como condição de procedibilidade, e observe que aqui se considera condição de procedibilidade as condições específicas, lembrando que alguns doutrinadores também chamam as condições da ação como condições de procedibilidade, o que faz mais sentido. E essas condições específicas estão presentes em algumas ações, não em todas, como no caso das condições genéricas. Essas condições específicas estão relacionadas à pessoa do investigado, à natureza do delito e ao procedimento específico legal descrito na lei. E a importância da análise das condições da ação implica em uma ausência dessa condição. Essa ausência é analisada de forma temporal, ou seja, de acordo com o momento processual em que se está verificando essa condição. Dessa forma, teremos essa análise possível no juízo de admissibilidade ou no interstício processual após o juízo de admissibilidade. Lembrando do quadro que apresentamos, teremos que o juízo de admissibilidade se dará do momento da apresentação da denúncia ao juiz até o saneamento do processo. Daí teremos que, no caso do juízo de admissibilidade, temos o artigo 3952 do CPP, que determina a rejeição da denúncia. Lembrando que ele já foi lido, dizendo que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Já com relação à falta de um pressuposto durante o interstício processual após o juízo de admissibilidade, teremos duas posições doutrinárias, que será a nulidade absoluta do processo, ab initio, nos termos do artigo 5642 do CPP, que diz que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por ilegitimidade de parte. Observe que, nesse caso, o artigo não fala sobre condições da ação. No entanto, a doutrina faz uma interpretação extensiva a respeito desse assunto. Lembrando que, quando falamos sobre a interpretação da norma processual penal, falamos que, quando houver lacuna, o Código de Processo Penal autoriza a interpretação extensiva ou a analogia judicial. E como o artigo 564 fala da ilegitimidade de parte, lembrando que a ilegitimidade de parte faz parte de um pressuposto processual contido dentro da análise das condições da ação, essa analogia extensiva entende que é possível abarcar todas as outras condições da ação na interpretação desse artigo. Dessa forma, nós teríamos que a nulidade absoluta se daria quando faltasse qualquer um dos pressupostos da ação. Ou ainda é possível uma outra solução, que é a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse caso, a doutrina utiliza o artigo 485-6 do CPC por meio de uma analogia judicial, e como já observamos, é possível dentro do direito processual penal. E o artigo 485 fala de forma expressa que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição ou de desenvolvimento válido e regular do processo. Portanto, parte da doutrina entende que essa decisão terá caráter de coisa julgada formal.